Olá, crianças, bom dia. Estamos todos reunidos nessa sala de aula com aulas remotas, né? E a sala de aula virtual, mas a gente vai ficar com essa disciplina de língua portuguesa que vai ser ministrada pela professora Ana Lúcia. Hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, estaremos com a disciplina de português e ainda falando sobre o texto cartaz. Faremos a leitura nesse momento. E esta leitura é feita por outro ângulo. Não é o mesmo cartaz. O gênero textual estudado dessa semana continua sendo cartaz, mas é outro cartaz, não é o mesmo. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer a leitura do cartaz e a gente vai fazer alguns questionamentos para que vocês possam ouvir, possam prestar bastante atenção ao que está dizendo sobre o texto. Vamos continuar vendo todos os dias. Eu vou colocar também as características. Eu mostro o próprio texto, cartaz, que tem a estrutura de como ele é feito. E ao mesmo tempo eu estarei mostrando também as características do cartaz para que vocês possam assimilar bem e não esquecer, tá? Porque logo logo começará a nossa bateria de provas e a gente não sabe qual é o texto que eles vão cobrar, tá bom? Então é importante que a gente aprenda todos os textos e todas as características individuais de cada um. Então, dessa forma, vamos dar início, né? Outro texto, outra leitura, tá? Então, continua sendo o gênero textual cartaz, né? Na aula de língua portuguesa, mas a gente vai ver uma outra forma, outro cartaz, ok? Então, eu vou só relembrar um pouquinho aqui antes de eu passar para o cartaz. Então, o cartaz que eu vou apresentar para vocês é o cartaz sobre o Dia Mundial da Água. Tá, gente? Hoje é o Dia Mundial da Água. Assim, só o dia 22, mas o dia mesmo e mês é 22 de março. É o Dia Mundial da Água, mas só o dia 22, né? Quarta-feira, foi o Dia Mundial da Água. Então, vocês têm esse cartaz também aí no material de vocês e eu vou botar ele agora aqui também para que vocês possam ver, tá? Então, vamos ver aqui. Esse é o cartaz que vocês vão ver. Eu vou deixar ele com a letra maior aqui, mas depois eu vou voltando para você ir vendo para baixo. Eu vou passar primeiramente. Você vê que aí tem o título do cartaz, dizendo: poupe enquanto há tempo. Nossa, como essa frase é interessante, mas a gente quase que nunca percebe. A gente às vezes deixa para fazer as coisas depois que acontece. Poupar é a gente cuidar antes que o tempo ruim chegue. Então, poupe enquanto há tempo. Então, se a gente poupar agora, no futuro nós não teremos perigo e nem prejuízo. Não dá mais para desperdiçar nenhuma gota de água. O tema do nosso cartaz é água, tá? E o nome grande. Esse nome está em letras grandes, né? E com a cor bem mais escura do que as outras do normais. Porque quando a pessoa passar desde longe vai chamar a atenção o nome água. Opa, tem alguma coisa sobre água ali, vamos ler. E aí aqui é um pedido, né? Uma queixa para que a gente poupe água enquanto é tempo. A água é vida, sem água não há vida. 22 de março, Dia Mundial da Água. Gente, o que tem a ver um guarda-chuva aí nesse cartaz? O que um guarda-chuva está fazendo aí nesse cartaz? Vamos analisar. Qual a cor predominante nesse cartaz? Se você olha, aí você já vai ver a cor azul. Azul mais clarinho, azul mais escuro. Mas é a cor azul, né? O que mais chama a sua atenção nesse cartaz?
O que é estranho ou não? O que está chamando a atenção aí? Eu creio que você vai responder que esse guarda-chuva, né? O que esse guarda-chuva está fazendo aí? Não é isso? Ou então sombrinha, tem gente que chama guarda-chuva, outro chama sombrinha. Tá. Por que essa sombrinha está nessa posição? Geralmente a posição da sombrinha não é essa, é o contrário, que é para que você fique embaixo e não se molhe. Por que ela está virada ao contrário? Muito bem. Exatamente, ela está virada ao contrário, né? Mas vamos responder agora não. Por que ela está virada ao contrário? Lá mais na frente a gente responde. Ou responde agora? Muito bem, por que ela está virada agora? Provavelmente, né? Assim, isso eu estou falando do meu pensamento, mas você vai formando o seu pensamento, no seu pensamento a sua resposta. Mas eu penso que essa sombrinha está nessa posição, né? Para parar a água que cai da chuva e que nós não desperdiçamos nenhuma gota. A gente, olha aí, tá dizendo, não dá mais para desperdiçar nenhuma gota de água. Então, se não é para desperdiçar, vamos parar para guardar. Então, a sombrinha nessa posição está nos dando essa ideia de que a gente vai aparar a água, né? Muito bem. Nesse cartaz, tem algumas frases, alguma frase parecida com a que acabamos de dizer, né? Desperdiçar água. Tem, ó, não dá mais para desperdiçar nenhuma gota d'água. Muito bem. Qual a palavra que se destaca no texto? Qual é a palavra mais destacada aí nesse texto? Exatamente, a palavra água. Por que ela está assim? Para mostrar que é sobre ela que o texto está tratando. Então, o tema, não é nem o tema, o assunto do texto é água. O que se comemora no dia 22 de março? O Dia Mundial da Água. Qual a finalidade do gênero cartaz? Qual é a finalidade do gênero cartaz? A finalidade do gênero cartaz, né, é ele nos dar uma informação. Mas qual a informação que esse cartaz está dando? Alerta, né? Ele está dando um alerta à população sobre o desperdício de água. Então, a informação que ele está nos dando é sobre o desperdício da água, que a gente tem que ficar muito atento. Como é que você está tratando a sua água, a sua torneira na sua casa? Está deixando ela ligada, derramando água? Se for, olha aqui de novo, olha. Poupe enquanto há tempo. Tem até os mais velhos tem um dizer que é engraçado, eles dizem que não adianta chorar o leite derramado. Realmente não adianta, porque já derramou. Então, poupar enquanto há tempo. Não pode mais desperdiçar água. Então, fica aí a critério de cada um, tá? Eu coloquei novamente as características do gênero cartaz, porque sempre nós vamos precisar dela. É através delas que nós vamos responder qualquer que seja o questionamento sobre cartaz. A utilização dos verbos no imperativo é uma característica dele. A utilização da linguagem verbal e não verbal, texto, né, curto e sugestivo, usa-se a criatividade, há uma preocupação estética com o espaçamento entre as imagens, entre as letras, a utilização das cores, usa-se a figura de linguagem e também a finalidade dele é divulgar a informação. No caso desse cartaz, a informação é o desperdício da água. E aí, em seguida, a gente vai ficar com a nossa atividade, que é bem comumzinha, você responde brincando. Vai fazer o cabeçalho, você já tem esse cabeçalho copiado aí no caderno, é só botar, só vai mudar hoje a data. Hoje é dia 23, né, de setembro de 2021. Então, atividade complementar de número 7, da orientação didática 11. Ainda é a 11. Próxima semana que a gente vai para 12. Escreva A para as frases afirmativas e N para as frases negativas. Eu não posso comer chocolate. Olha, esse não aí está negando a frase. Então, eu não posso comer chocolate. Eu vou botar A ou N. Marcos quebrou o copo. Gente, eu não estou negando. Marcos quebrou o copo, eu estou afirmando que ele quebrou o copo. O professor contou uma história. Joana não gostou do bolo. Joana não gostou do bolo. Olha o não aí. Então, você vai botar A e N quando for afirmativo e negativo.
Transforma as frases negativas em frase afirmativa. Você já sabe, as negativas em frase afirmativa, você vai tirar o não. Por exemplo, José não trouxe a lição de casa. Ela está na negativa, mas você vai transformar em afirmativa. Então, José trouxe a lição de casa. E assim sucessivamente. Você vai fazer em todas, tirando o não. Reescrevendo a frase do mesmo jeitinho, apenas retirando o não. Procure no diagrama as palavras que representam os desenhos. Procure no diagrama as palavras que representam os desenhos. É o estudo da nasalização das palavras com a letra M e N. Aqui nós temos câmera, o C, o A, o A, o M ou o N vai ficar nesse só, câmera. O outro é tambor, não é tá, é tambor. O outro é telefone, chinelo, chaminé. Você vai procurar esses nomes desses desenhos aí dentro. E a última que você vai escrever com letra cursiva as palavras encontradas no caça-palavra. Você vai escrever todas as palavras, não com a letra que está dentro do quadro, mas com a cursiva. Fácil essa atividade.